Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí sempre com abundância. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. Obrigada, meu Deus. E muito obrigada por me receber aí na sua casa. Que Deus sempre honre os seus planos, os seus projetos. E que você seja uma pessoa de grande alvo, sabe? Que você tenha alvos, objetivos grandiosos na sua vida. E que um espírito de determinação tome você, que você vá até o fim e atinja todos os seus sonhos. E que você sonhe sempre mais, em nome de Jesus. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a troca de coração às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos, graças a Deus. Amanhã eu vou estar na Rua Taquari com muita alegria, às 19h30, Rua Taquari 995 na Moca. E em todos os nossos templos também o mesmo trabalho. Quando nós terminamos, já damos início ao nosso trabalho de oração, que nós chamamos de quinta 24 horas. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e é sempre uma grande vitória, uma grande bênção, um dia de definições para todos nós, um dia de milagres. Eu amo essa reunião e a gente tem que lembrar que nós vamos nos sentar à mesa do Senhor e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Então, assim, é um dia muito sério para a nossa vida espiritual. Eu vejo as pessoas morrendo espiritualmente, exatamente porque elas não alimentam o espírito delas, a fé delas. E a gente precisa alimentar. E como é que uma pessoa que diz que ama a Deus perde um culto de Santa Ceia, por exemplo? Isso é querer morte espiritual na certa, porque se você não toca no corpo do Senhor, você não tem parte com Ele. Então eu preciso estar o tempo todo alimentando a minha fé, o meu espírito, fortalecendo, porque é isso que vai me jogar para frente e que vai me levar até uma vida gloriosa, uma vida bem construída, sabe? A viver definições e mudanças todos os dias. A Bíblia diz aqui, vamos ler em Gênesis 21, e eu já começo falando para você. Não acabou. Não acabou. Para você que acha que acabou, não acabou. Que tudo acabou, não acabou. Que algo acabou, não acabou. Entendeu? Eu estou falando em relação à bênção, que às vezes a pessoa acha que, bom, eu não tenho que esperar nada mais de bom. Não tem nada mais. Aí já terminou. Não vai acontecer. Já terminou, não vai acontecer. E o Senhor chega e diz, não acabou. Vai acontecer, mudanças grandiosas vão acontecer. Então, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho. E ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Água na palavra de Deus tanto representa a palavra como o Espírito Santo. E ela, quando foi enviada, né, o Abraão a despediu para ela seguir a vida dela, que a Sara já não queria ali, que isso tem uma história, né, gente? Tudo que já começa errado, aquela coisa bagunçada, fora de Deus,
por fim, não vai funcionar mesmo. Aquilo não vai funcionar. Mas a boa notícia é que quando a gente crê em Deus, Deus é poderoso para nos ajudar com a nossa bagunça, para ajudar a arrumar a nossa vida e para nos dar direção. O que nós vemos aqui é uma mulher que estava sem rumo. E nós precisamos ter direção na vida. E a direção é sempre a palavra de Deus. O que Deus falou comigo? Deus tinha falado com ela algo lá em Gênesis 16. Mas que aqui nós vemos que ela já tinha esquecido. Isso é um grande problema, esquecer o que Deus falou. A gente não pode esquecer o que Deus falou. Quando acabou a água, e como eu disse, água representa a palavra, representa o Espírito Santo. E se você não estiver se nutrindo da palavra, se enchendo do Espírito, exatamente isso vai acontecer. Você vai ficar sem rumo, sem direção. A água acaba. Se a água acaba, você fica vazia, uma pessoa vazia, desesperada. Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Olha aqui. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Quem falou em morte? Ela falou em morte. Porque Deus lá em Gênesis 16 a socorreu exatamente no deserto. Ela já tinha tido uma experiência com Deus no deserto. Ela estava no deserto de novo. E Deus a socorreu e ainda liberou promessas incríveis para ela e para o filho dela. Agora o tempo passa, as pessoas esquecem o que Deus falou, se distraem, e ao invés de injetarem fé na vida, injetam mais emoção. E observe o que é uma pessoa dominada pela emoção. Uma pessoa dominada pela emoção entra em pânico quando ela se depara com uma situação difícil. E aí ela já de cara dá tudo como perdido, acabou para mim, e ela já começa a desistir de coisas muito importantes. A primeira coisa que ela fez foi desistir do filho. Ela já desistiu do filho, deixou o filho num canto para morrer e foi para outro, porque ela não queria nem ver o filho morrer, porque ela já lidou com aquela situação como definitiva. Ela lidou com aquela situação deixando como que ela absorveu, né? Acabou para mim. Acabou para mim e para o meu filho. Terminou. Está definido. Vai ficar assim. Observe bem isso. Ela já desistiu da coisa mais importante da vida dela, que era o filho. Ele vai morrer. Ela já começou a falar de morte. Ela já desistiu, ela já se afastou, ela já começou a fugir do problema. E assim um monte de gente tem vivido a vida. Um monte. Injeta emoção ao invés de fé. Se envolve com as circunstâncias, se esvazia de Deus, se esvazia do Espírito Santo, fica sem rumo. Começa no desespero, né? Se entrega ao desespero e começa a fazer as piores escolhas, a desistir das coisas mais importantes, a desistir de sonhos, da família, a desistir da saúde, começa a desistir de tudo. Ela já desistiu do filho e já deixou lá, para morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Eu amo essa pergunta, porque eu penso que muitas vezes Deus chega para nós e faz a mesma pergunta. Que foi, Cléo? Que foi, fulano? Que foi? Que foi? Você já esqueceu tudo que eu falei com você lá em Gênesis 16? Você esqueceu todas as promessas que eu fiz para você antes desse menino nascer? Antes mesmo dele nascer, eu fiz todas as promessas para você. Nunca falei de morte. Só falei de vida, de vitória, de levantar um grande povo através dele.
Eu te fiz promessas incríveis e agora você se entrega às circunstâncias, você se entrega ao desespero, você se entrega às suas emoções e já começa a tomar decisões na precipitação, tomar decisões no impulso emocional, tomar decisões em cima do momento que está vivendo, que é o que eu vejo. Definir a vida por um momento, esquece tudo que Deus já falou, que Deus já fez, as experiências que já viveu com Deus. Cadê a Agar, que viveu aquela experiência maravilhosa lá no deserto, anos antes, e que ficou encantada e disse, esse é o Deus que me vê, Deus me viu, Ele viu a escrava. Esse é o Deus que me vê, olha, Deus me viu, Deus falou comigo, Deus fez promessas a mim. Porque ela teve uma experiência, Deus a socorreu no deserto, Deus falou coisas incríveis com ela, fez promessas para toda a vida dela, garantiu o futuro dela ali naquele deserto. Agora ela está no deserto de novo. E ela esquece tudo que Deus já tinha falado com ela. Começa a definir a vida por um momento, a se entregar a tudo que estava acontecendo, esqueceu tudo, que Deus tinha garantido o futuro dela anos atrás, exatamente quando a socorreu no deserto. Exatamente. Que foi, Agar? Eu acredito que Deus, além de dizer para você que não acabou, como ele deixou claro para Agar aqui que não tinha terminado. Você já esqueceu de tudo que eu falei com você? Ele está te perguntando, o que foi? Por que você está reagindo assim? Por que você está agindo dessa maneira? Por que você está tendo esse comportamento? Por que você se entregou às circunstâncias dessa maneira? Por que você está tendo esse comportamento aí? Hein? Por quê? Que foi? Que foi, Agar? Que foi, Agar? Não tenha medo. Olha o que o Senhor está falando. Tira o nome da Agar e coloca o teu. Que foi? Não tenha medo. Você não precisa ter medo de nada. Quando o Senhor falou que foi, Ele está deixando bem claro, ei, você não tem motivo para agir assim. Aí alguém vai dizer, bispa, ela tinha. Não, porque ela tinha uma palavra de Deus. Ela tinha a promessa de Deus. E quando eu tenho uma palavra de Deus, eu não posso me entregar às circunstâncias, eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso ficar com essa palavra que é lei, essa palavra poderosa, que nunca falhou. Compreendeu? O inferno pode se levantar, situações mais adversas, mas se você tem uma palavra de Deus, se você tem Deus na sua vida, e você decide crer nesse Deus, nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido nem atingida. Que foi, Agar? Não tenha medo. Que é o que Deus está falando com você. Não tenha medo. Bispa, mas isso... Não tenha medo. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde está. Ele está. Levante-o. Ó a atitude, ó. Levante-o e anime-o. E é isso que você vai fazer. Você vai se levantar e se animar e animar quem está do seu lado. Pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Ele está reiterando a promessa, ele está confirmando a promessa, ele está trazendo de volta tudo que ele já tinha falado lá atrás. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Isso para mim é tão interessante e forte, porque o desespero, a incredulidade deixam a gente, assim, a gente fica completamente cego, cega. Nós ficamos cegos, completamente cegos.
É exatamente isso que acontece. Aí você não vê mais nada. Você só vê morte, problemas, destruição. É o fim de tudo. Acabou. Não há mais o que fazer. Minha vida acabou. Terminou. Acabou para mim. É isso que o desespero faz. O desespero cega as pessoas. A solução estava ali o tempo todo. Porque aquele poço, aquela fonte, não apareceu como mágica, ela sempre esteve ali. A saída sempre esteve ali. E aqui fala de um poço cheio de água, porque a Bíblia fala de poços vazios, mas aqui fala de um poço cheio de água que fala de bênção. A bênção dela estava diante dela, a saída para a vida dela estava diante dela, mas é claro que ela não ia ver. Ela estava tomada de desespero, ela estava tomada de uma incredulidade, ela tinha esquecido tudo que Deus havia falado com ela, ela já tinha se entregado, ela já tinha desistido até do filho, que era a coisa mais importante. Porque as pessoas, quando se entregam ao desespero, é exatamente isso que acontece. Elas começam a desistir das coisas mais importantes. Elas começam a desistir das promessas delas, das coisas que Deus prometeu. Elas começam a abrir mão, a desistir de coisas que pertencem a elas. Coisas que pertencem a elas, coisas que são delas, e elas começam a desistir, a abrir mão. Exatamente isso. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Gente fazendo exatamente como Agar. E cegas não enxergam nada, a saída está ali, porque esse poço cheio de água é bênção, é a palavra de Deus, é a garantia de vitória. Está ali diante dela, é só ela crer, mas ela não crê. Ela está tomada de desespero, uma pessoa tomada de desespero, uma pessoa tomada de medo. E o que está por trás disso? Incredulidade, dúvida, né? Uma fé morta, uma fé doente. É claro que nada vai acontecer na vida dela. Porque está falando com ela, está falando, creia. Ela, então eu creio, mas mais o quê? Que mais o quê? Você crê ou não crê? É ou não é? Você crê ou não crê? Esse mais, quer dizer, mas não é bem assim. Claro que é bem assim. Deus é o Todo-Poderoso. É claro que é bem assim. O seu problema não é maior que Deus, não é maior do que a grandeza de Deus. Isso aí não é nada para Deus. Quantas vezes você já me ouviu falar que nada é grande demais para Deus? Tudo é pequeno para Deus. Eu falo 1 milhão de anos, faça orações do tamanho de Deus. Faça orações do tamanho de Deus, peça coisas grandiosas, invoque o nome do Senhor, possua na sua vida coisas grandiosas. E para de ceder para problemas, para coisinhas, para com isso. Ela foi lá, aqui ó, Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o poço cheio de água, sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Sabe que eu fico maravilhada que Deus a socorreu no deserto uma vez, socorreu ela no deserto a segunda vez, e foi exatamente num deserto que ela construiu uma grande vida. E Deus levantou um grande povo desse rapaz. Então, assim, às vezes onde a gente acha que não vai acontecer mais nada, é onde Deus nos socorre uma, duas, não sei nem quantas vezes, e é onde a gente constrói uma grande vida. Sabe? Eu já vi gente no mesmo lugar, no mesmo casamento, no mesmo endereço, no mesmo emprego, no mesmo ramo de atividade, no mesmo tudo ali que nunca tinha dado certo,
dar muito certo com a bênção de Deus. Dar tudo certo com a bênção de Deus. Onde não tinha dado certo, passar a dar certo. O que antes não fluía, passou a fluir. Então Deus socorreu ela no deserto uma vez, socorreu ela de novo no deserto, e foi exatamente no deserto que ela construiu uma grande vida. Eu fico encantada com a maneira de Deus trabalhar. O Senhor socorreu a Agar todas as vezes que ela precisou. E ela era escrava. Sabe, aquele tipo de gente que as pessoas... Ela não tinha nem vida própria, ela não mandava nela. Mas Deus socorreu e está registrado para mostrar exatamente que não tem este ou aquele. Para esse aqui não tem condição nenhuma, ele não tem chance nenhuma. Esquece, não é para ele, não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Ainda a Bíblia diz que não tem judeu nem grego, nem gentio, não tem escravo nem livre, não tem homem nem mulher. Todos foram redimidos por Cristo. Basta você crer, não importa a sua condição, de que família você veio, os problemas que você tem enfrentado, as coisas que aconteceram com você. Deus nos socorre quantas vezes forem necessárias. E assim, Ele nos socorre. Ele socorreu Agar uma vez no deserto, socorreu de novo no deserto e levou ela a construir uma grande vida no deserto. Ela se viu perdida uma vez no deserto, mais uma vez ela já desistiu de tudo no deserto, e foi no deserto que ela construiu uma grande vida, que é Deus mostrando, está vendo? Eu socorro, eu ajudo você a construir uma grande vida. Você não tem que desistir, você tem que crer. E muitas vezes a saída está diante de você, tem uma fonte aí de vida, de salvação, de vitória, de mudança diante de você. Mas a sua incredulidade não deixa você ver os medos, a cegueira. Porque a incredulidade, os medos cegam a pessoa, que ela não vê nada. Você está falando de vitória para ela? Ela está dizendo, então, eu sei, mas... Esse mais é como que, Deus é grande, mas o meu problema é maior. Acorda, para com isso. Isso aí não é nada para Deus. E Deus é especialista em pegar o que é mal e transformar em bem, o que é maldição e transformar em bênção, o que estava tudo perdido. Ele transforma de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Está entendendo? Então, assim, a saída está aí diante de você, mas talvez essa incredulidade, esse medo, essas dúvidas, esses sentimentos demoníacos, miseráveis, estão cegando e você não consegue ver saída, não consegue ver vida, não consegue ver futuro, não consegue ter esperança. Exatamente por conta desses sentimentos miseráveis. Mas quando a gente crê, a gente dá lugar a essa abertura e as vendas caem e nós temos visão, nós conseguimos ver tudo que a gente não estava vendo. A gente vê a fonte de vida, o poço cheio de água, a saída para a vida da gente e a gente sabe, agora consegue levantar e recomeçar e enxerga futuro e dá condições para Deus fazer uma grande obra. Deus está com você, Ele já te socorreu outras vezes, vai te socorrer de novo. Onde você pensa que já não tem mais o que fazer, é onde você vai construir uma grande vida, onde você acha que terminou, que acabou, como para Agar tinha terminado. Deus está dizendo, não terminou, não acabou. Você vai ter um grande futuro, muita coisa grande esperando por você. Você vai construir uma grande vida. Então eu comecei dizendo o quê? Não acabou. Maravilhoso. Eu não sei o que você estava aí pensando e já desistindo e já, né, não, vou deixar para lá, vou abrir mão. Não. Não acabou. Não terminou. Deus já te socorreu antes, vai te socorrer de novo e você vai construir uma grande vida onde você nem imagina.
Você vai ver. Tem um futuro maravilhoso esperando por você. Tem muita coisa grande esperando por você. Confie em Deus e veja esse poço cheio de água, esse recomeço. Porque Deus tem um recomeço para você, como teve para Agar e Ismael. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela, eu repreendo essa dúvida, essa incredulidade, esses medos, essa aflição, eu repreendo em nome de Jesus, esses pensamentos negativos, essa sensação de que está sozinha, desamparada, de que tudo terminou, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue sobre ela, reveste ela de força, de ânimo. Senhor, vai curando as feridas, vai libertando. Senhor, que ela veja o que ela não estava vendo, renova a mente dela, troca esse coração. Eu peço que essas escamas caiam, esse argueiro seja tirado, essas vendas caiam, o agravo dos ouvidos seja tirado, que ela consiga ver, que ela seja tomada de fé, de ânimo, de vigor, que ela seja revigorada, que ela seja abençoada grandemente, com força e poder para se levantar e seguir em frente e construir uma grande vida que tem um futuro maravilhoso esperando por ela. Dias gloriosos estão esperando por ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças, definições, portas abertas, sonhos realizados, pessoas curadas, libertas, livres de todo o mal. Eu abençoo cada vida, meus amigos e companheiros semeadores, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para esses fiéis. Levanta mais semeadores porque precisamos. O Senhor dá semente para quem semeia. Por que o Senhor vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Senhor, essa é uma boa terra e quem tem plantado aqui tem podido testemunhar a diferença. Levanta mais semeadores porque nós precisamos, Senhor. Levanta, eu te peço, levanta porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo restauradas, renovadas, avivadas, fortalecidas, amparadas, que a alma seja curada, que elas sejam consoladas, que elas se sintam completamente cuidadas, meu Deus, protegidas, seguras, porque o Senhor está dizendo, não tema nada, eu estou cuidando de você. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar, graças a Deus, amanhã, 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas em todos os nossos templos. Conte com a gente sempre. Se levante e venha. O seu lugar é buscando a Deus. Priorize o Senhor. Se levante e venha. Deus está buscando por você. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Forevermore.